Tudo bem? Vamos dar continuação à nossa série de partidas analisadas. E a partida de hoje foi jogada pelo baiano José Pinto Paiva contra o campeão belga e mestre internacional Arthur Dankelblum na Olimpíada de Lugano em 1968. Pinto Paiva foi bicampeão brasileiro de xadrez nos anos de 1966 e 1971. Ele é considerado o maior enxadrista baiano de todos os tempos. Vamos agora ver como Paiva conduziu esta partida contra o campeão belga. Paiva começou com E4. Durante a sua carreira jogando com as brancas, na maioria dos casos, Paiva sempre respondeu com este movimento, E4. C6, jogado pelo seu adversário, D4, D5. Nós temos aqui a defesa Caro-Kann. E5 escolhido por Paiva, ou seja, uma defesa Caro-Kann enfrentando o sistema do avanço por parte das brancas. Bispo F5. E temos agora o lance do Paiva, C4. Vale a pena comentar aqui esta posição, já que o lance mais jogado na variante do avanço contra Caro-Kann é o movimento cavalo F3, seguido de bispo na casa E2 e roque pequeno. Paiva optou por um ataque direto ao centro de seu adversário, lance também teórico, C4, E6, cavalo C3, cavalo D7. Após cavalo D7, dentro dessa posição teórica, nós temos duas possibilidades, A3 e CD5. Paiva não optou por nenhuma delas. Paiva era conhecido por sua grande capacidade tática e também por sua criatividade. Neste caso, ele jogou um lance bastante criativo. Ele respondeu com cavalo de G1, E2. Observem que este movimento está permitindo a captura do peão de C4, ou seja, Paiva sacrificou este peão na abertura. E agora o campeão belga precisa tomar uma decisão entre desenvolver uma peça ou capturar o peão e mantê-lo como vantagem. Ele optou por DC4, pagando para ver as chances de Paiva provar que tem compensação após a captura do peão. Paiva respondeu com cavalo G3 e aqui o campeão belga jogou cavalo B6 protegendo o peão de C4. Paiva jogou cavalo captura bispo de F5 e captura F5. Paiva aqui eliminou uma peça muito chata de se enfrentar. O bispo colocado em F5 ele pode incomodar muito a posição das brancas, já que ele mantém pressão sobre as casas brancas. E agora Paiva deixou um peão dobrado em F5 junto com o peão de F7. Ou seja, tem compensação também pela falta de desenvolvimento no momento da ala do rei de seu adversário, do mestre internacional belga. E agora o cavalo de B6 está preso à defesa do peão de C4. Então aqui Paiva sim possui compensação pelo seu sacrifício. Ele jogou com um lance bastante paciente e tranquilo. Respondeu bispo E2, seu adversário jogou dama D7. Dama D7 guarda a ideia futura de torre D8 para pressionar o peão de D4. Paiva jogou roque, seu adversário fez cavalo em E7. Observem que o cavalo já tem dificuldades para jogar, já que ele não pode chegar na sua casa mais natural, que é a casa F6, já que o peão de E5 branco não permite, e a casa H6 também passa a não ser interessante devido à presença do bispo em C1, que pode capturá-lo, causando danos na ala do rei. Agora, com o cavalo E7, o bispo que está em E7, em F8, perdão, está com dificuldade para jogar na posição. Torre A1, torre D8, atacando o peão de D4. Muitos jogadores aqui jogariam bispo E3 como um lance, digamos que natural. Paiva respondeu naturalmente com outro lance, dama C2. Obviamente, a tentativa de bispo em E3 poderia ter como resposta o avanço do peão F4. Então, Paiva simplesmente não tentou manter a proteção do peão, pelo contrário, com dama C2, ele oferece mais um peão a seu adversário. Nesta posição, se Dankelblum aceitasse o peão com dama captura D4, Paiva seguiria com bispo E3, e se aceitasse mais um peão com dama captura D5, teríamos bispo captura B6, a captura B6, bispo captura C4. Uma observação atenta da oposição vai fazer vocês ou você perceber que Paiva possui bastante compensação
pelos sacrifícios que foram feitos de 2 peões agora na posição. Observem que o rei continua na casa E8. Suas peças estão com bastante atividade na posição, mantendo pressão aqui, grande contra seu adversário, que não tem a sua ala do rei totalmente desenvolvida e está neste momento sem possibilidade de fazer roque. E agora, nesta situação, a dama preta também não teria boas casas para ir. Pois, por exemplo, se tentassem aqui dama F6, teriam como resposta o lance cavalo B5, um lance bastante criativo dentro desta posição. Obviamente o cavalo não pode ser capturado. Se C captura B5, teremos bispo captura B5 cheque. E observem que um dos lances poderia ser torre D7, protegendo o rei. O bispo cravaria a torre e permitiria a Paiva simplesmente aplicar mate em uma jogada com dama C8 em seu adversário, já que o cavalo que está em E7 não pode capturar a dama que está em C8, pois a torre G1 pressiona o cavalo que está cravado. Então, cavalo B5 seria muito forte, inclusive se fosse tentado também aqui o lance dama C7, um lance, digamos que normal dentro da posição, a resposta continuaria com cavalo B5 por parte de Pinto Paiva, ainda incomodando e muito o seu adversário. Obviamente aqui, além de cavalo B5, como eu citei, teria também um lance bem simples na posição, que é dama captura F5, mantendo a ideia de cavalo em B5 na posição. E o Paiva continuaria com bastante pressão aqui, pressionando com sua dama em o ponto F7, a dama que está em F5, e o bispo em C4, ambos atacando F7, o ponto protegido pelo rei. Obviamente, seu adversário, que é um jogador muito forte, mestre internacional de xadrez, após dama C2, não executou a captura do peão de D4 e respondeu com dama E6 nesta posição. Paiva seguiu com B3, à procura de abertura de mais linhas na posição. Observem que Paiva continua não defendendo o peão de D4. E após B3, se a continuação fosse, por exemplo, torre captura D4, teríamos bispo E3, por exemplo, C captura B3, A captura B3, e se agora a torre D8, Paiva simplesmente poderia seguir com torre capturando A7. E observem mais uma vez a grande dificuldade que as pretas teriam para jogar esta posição. Ou seja, o mestre internacional belga pagou para ver o sacrifício do Paiva e começou a sentir de bastante dificuldade na posição. Jogou CB3, AB3 jogado por Paiva, pressionando agora a coluna A com sua torre, o ponto A7 ou peão A7, e observem que futuramente o bispo de C1 também poderá fazer uso de A3 dentro dessa posição. Cavalo de C8, não só liberando a ação do bispo, como também defendendo o peão de A7. Bispo em D3 jogado por Paiva, um lance muito forte, muito interessante, já atacando uma das debilidades do seu adversário, o ponto F5, mas também guardando aqui um lance extremamente forte na posição. Agora, o campeão belga precisa tomar decisões, e a primeira é a proteção do seu peão de F5. Então ele decide jogar G6 na posição. E agora Paiva joga um lance muito bonito, muito forte. D5, um sacrifício de outro peão na posição para abertura de linhas. Observem que agora, nesta posição, seu adversário, campeão belga e mestre internacional de xadrez, tem as opções de captura de cavalo, de torre, obviamente de dama, que não será feita devido à captura do cavalo de C3 em D5, e de peão. Vamos analisar, por exemplo, aqui na posição, o lance E capturando, C capturando D5. Observem agora o que pode ocorrer. Paiva teria o fortíssimo e com certeza analisado por ele, cavalo de C3, B5. Observem que o cavalo ele está atacando C7, onde vai estar atacando o rei, que está em E8, e a dama que está em E6. Mas não somente isso. Paiva também está ameaçando o lance cavalo D4, que é fortíssimo e que pode apoiar junto com a dama, a torre, perdão, que está em E1, o peão de E5, que pode chegar a E6 com a saída da dama preta. Ou seja, belíssimo lance seria este para Paiva. Se a captura fosse feita, por exemplo, de cavalo,
A resposta aqui do Paiva seria cavalo captura D5. E observem o seguinte, se C capturasse D5, teríamos bispo B5 cheque. Observem a força deste movimento. Se agora seu adversário tentasse rei E7, teríamos aqui o decisivo bispo A3 cheque, ganhando o jogo de imediato. Mas aqui, vamos lá. A resposta após cavalo D5, se fosse de torre, como foi, Paiva seguiria com bispo C4, como seguiu. E observem o seguinte após bispo C4. Vocês poderiam agora pensar na seguinte jogada. Torre captura E5. Obviamente, se Paiva agora capturar com seu bispo de C4 a dama que está em E6, teremos torre captura torre de E1, checkmate por parte das pretas. As pretas venceriam o jogo, mas Paiva também aqui tinha um truque para este lance. Se torre E5, a resposta de Paiva seria... Se torre captura 5, perdão, seria simplesmente torre captura torre, dama captura torre, bispo na casa B2. E observe agora que este bispo em B2 pressiona a dama e também ataca a torre que está em H8, já que a dama está atacada e está na diagonal de sua torre. E nós temos aqui um famoso tema tático, tema também na nossa aula 16, que é o raio-x ou espeto. Obviamente, o mestre internacional belga, após bispo C4, não jogou torre capturando E5 e respondeu com bispo em B4, atacando a torre de Paiva, que jogou com bastante simplicidade. Bispo toma D5, dama toma D5 por parte das pretas, e agora torre D1, atacando a dama do mestre internacional belga, que também não deve capturar agora o peão de E5, por motivo óbvio, pois aconteceria mais uma vez bispo na casa B2 com ganho da torre que está em H8. A resposta aqui foi após torre D1, dama C5, propondo troca de damas. Alguns jogadores, por verem a vantagem material de qualidade de troca de cavalo por torre, ou de bispo por torre, perdão, teriam trocado peças aqui. Mas observem o seguinte, após dama captura C5, bispo captura C5, as pretas possuem simplesmente 2 peões na posição, e uma posição muito sólida. Paiva teria bastante dificuldade aqui para converter sua vantagem, de certa forma. Poderia até vencer o jogo, mas com mais dificuldade. Paiva preferiu manter, após dama C5, a sua dama no tabuleiro. Dama em E2, um lance tranquilo e que já dá bastante vantagem a ele. Roque, finalmente jogado pelo mestre internacional belga. Bispo em H6 jogado por Paiva. Torre E8. Bom, as pretas aparentemente estão segurando a posição mesmo com qualidade a menos, mas existe um grande detalhe que será o trunfo de Paiva na posição. A coluna D aberta está totalmente controlada por ele. Paiva respondeu com torre D7. B5 jogado pelo mestre internacional e agora torre de AD1 com domínio total da coluna D e com fortes ameaças. Por exemplo, torre D8 é uma delas, já que o adversário tem problemas nas casas pretas do roque, por exemplo, em G7, em F6, e a última horizontal das pretas ela está enfraquecida. Então aqui a resposta do Dunkelblum foi bispo A5 protegendo D8. Paiva respondeu com mais um lance muito bonito na posição, que foi o lance B4, mais um sacrifício de peão, provocando não só a possibilidade de desvio de bispo ou de dama de seu adversário, mas também deixando a possibilidade de ataque com a dama em A2 da casa F7 do roque de seu adversário, já que sua torre em D7 também pressiona F7. E aqui seguiu com o mestre internacional belga, seguiu com dama captura B4 e Paiva tinha a opção de dama A2 nessa posição. O dama A2 poderia ser respondido com cavalo E7 e Paiva já teria também nesta posição vantagem, mas aqui o nosso mestre baiano respondeu com E6, um lance fortíssimo na posição. Obviamente, se agora o mestre internacional belga decide capturar com a torre E6, teríamos torre D8 cheque,
como um lance vencedor. Se bispo capturasse a torre, torre capturaria D8 cheque e, obviamente, após essa sequência teríamos checkmate. Se a captura fosse feita com F captura E6, Paiva ganharia da seguinte forma: torre G7 cheque, rei H8 e teríamos agora dama E5, um lance brilhante dentro dessa posição. Mas seu adversário calculou essas possibilidades e respondeu com F6. E Paiva agora vai jogar uma sequência decisiva na posição. Torre G7 cheque, rei H8, torre de D1, D7, ameaçando o ponto H7. E agora, Dunkelblum joga a única possibilidade que tem na posição, ou a melhor delas, cavalo em E7. Aparentemente, temos a impressão de que ele acabou de defender a posição, mas Paiva finaliza com um lance simples e arrasador. Simplesmente jogou dama D1 e seu adversário abandonou a partida. Conseguem ver a ameaça? Paiva está simplesmente ameaçando torre de G captura E7 na posição. Se, por exemplo, torre captura E8, torre captura E7, perdão, teremos torre D8. Vamos ver agora com movimentos. Vamos pensar numa possibilidade errônea para as pretas. A6, teríamos torre de G captura E7. Se torre de E8 captura E7, torre D8 cheque. Se bispo captura D8, dama D8 cheque. E como vocês podem ver, seguido de mate. Obviamente, após o A6 jogado por mim neste momento, e após o lance das brancas, torre de G7, se as pretas jogassem de dama, também não mudaria o destino do Dunkelblum, pois Paiva teria simplesmente torre captura E7, seguido, por exemplo, de dama D6, decidindo a partida a seu favor. Mas aqui o mestre internacional e campeão belga, Arthur Dunkelblum, tomou a decisão de dama D1, após dama D1 do Paiva, abandonar a partida, decisão correta. Agora, vocês que não conhecem partidas do maior enxadrista baiano de todos os tempos, podem chegar à conclusão de quão bom, de quão forte o Paiva, no auge, era. Um jogador fantástico. Hoje o Paiva não se dedica mais ao xadrez, mas continua mantendo um bom nível técnico, nas partidas de blitz também, onde ele se destacou bastante no nosso país, sendo o maior enxadrista do Brasil também no blitz. Existem outras partidas de Paiva que vocês podem encontrar na internet. Tentem encontrá-las. Eu sou particularmente um grande admirador do Paiva. Na minha adolescência, Paiva foi uma das minhas grandes influências, um dos jogadores que eu mais estudei xadrez e aprendi bastante a atacar no xadrez devido às suas partidas e seu estilo de jogo, que é realmente belíssimo. Essa partida do Paiva, dentro da minha opinião, é simplesmente belíssima, digna de um mestre, digna de um grande mestre. Muitos diziam que Paiva tinha força de grande mestre de xadrez, e essa partida é uma grande demonstração de capacidade tática e também de análise por parte do maior enxadrista da Bahia de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado da partida. E é isso aí. Até a próxima.